Graça e paz. Boa noite. Boa noite. Mais uma live começando. Esperar o pessoal entrar. Deixa eu entrar no meu aqui também. Tudo bom, dona Wanda? Boa noite. Oi, mãe. Eu vou começar? Deixa eu colocar no... Deixa eu colocar aqui no PowerPoint. Nosso tempo, que eu esqueci de pôr. Pode pôr, né? Esperar mais um pouco. Pouquinho. Eu não enxergo. Então vamos começar? Vamos começar. Comece, amor. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa célula digital IEJN Alphaville. Eu sou o Alexandre e esta é minha esposa Fernanda. Boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa célula digital. Eu sempre esqueço de falar, mas nós estamos pontualmente começando às 21 horas, toda terça-feira e toda quinta-feira. Quinta-feira é a segunda parte da terça-feira, tá bom? Então vamos começar, então. Nós vamos falar um pouco sobre... deixa eu pegar aqui. Não coloquei no outro aqui. Acho que eu vou ler no seu aqui melhor, né? Deixa eu só... Aí, isso. Vamos lá. O tema de hoje vai ser perguntas que eu faria a Davi. Interessantíssimo, né? Então eu vou falar sobre isso. Vou começar em 1 Samuel 16:13, ok? Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Eu vou falar um pouco desse assunto. A primeira pergunta é: você não se sentiu rejeitado? Vamos dizer assim, estou dando um exemplo, tá? Eu te conto aqui, Alexandre é o Davi. Davi, você não se sentiu rejeitado quando foi convidado para o banquete de seu pai, que seu pai fez? Seu pai acreditava mais nos outros irmãos que em você. Você se sentiu incomodado com isso, rejeitado? Então, a gente vendo que na parte onde Davi respondeu, né? Para completar sobre a minha situação, né? Que Davi respondeu: nunca me importei, né? Com isso, sou escolhido. Então, na diferença assim da gente ver que Davi tinha Deus, né? E do meu entender nessa passagem, Deus tocou muito em relação ao meu pai, né? A gente, quando está no mundo, né? Sem Deus, sem a Cristo, a gente vê que a gente tem muitas perguntas, né? Com relação às coisas que acontecem na nossa vida. Então, nessa parte de rejeição, eu sempre fui uma criança, uma pessoa, um filho obediente, né? Nunca questionei ali em relação ao que meu pai pedia, por conta de... No caso da família oriental, né? O filho mais velho tem que ser sempre o exemplo, sempre obediente, nunca pode reclamar, mesmo que a gente está certo
mas nosso pai tem que estar acima de tudo. Ali nesse caso eu sempre fui um filho, exemplo da forma que foi, né, de lidar com as situações. Então o tempo se passou, eu fui com criança, vendo isso de uma forma, desde a rejeição, que até eu contei numa parte nas primeiras lives, né, que a gente comentou em relação à minha mãe. Então foi um processo com a minha mãe, Deus restaurou ali, eu perdoei ela, né? E sobre a rejeição, né, que foi. Mas em relação ao meu pai tinha muito a dificuldade de entender, né, esse lado da por que que ele me rejeitou, mas foi Mas por por que causa, que ele né? te rejeitou? Então foi todo esse processo de ver que foi tanto pro lado de eu nascer antes de um casamento, de um relacionamento, né, de uma entre casal, né, vamos dizer, entre pai e mãe, né, uma forma de ser um exemplo ali de um casal em Cristo, né, mas a gente vê por Mas outro ele lado, não né, era cristão. então não era, e por isso que a gente vê pelo lado que a gente tem em Cristo, a gente entende de outra forma. Foi um lado que sempre questionei por que meu pai me rejeitou, ou eu sempre fazendo e ele questionando sempre, né? Mas um dia que tocou, quando eu comecei a ajudar ele, ele tinha um centro automotivo, eu sempre ajudei ele quando eu era jovem. E nesse processo aí até ele sabia que eu estava fazendo uma faculdade de propaganda e publicidade, que não ia seguir o caminho de ser mecânico, de tomar conta de uma oficina ou um centro automotivo. Ele já sabia, mas na cabeça dele, eu por ser mais velho, eu ia seguir o que como uma herança, né, que ele ia deixar. Mas ao ponto que quando eu me formei, eu falei que tive uma oportunidade, eu peguei essa oportunidade de abrir uma empresa. E foi na área de comunicação visual que eu trabalho até hoje. Mas a raiva do meu pai, eu vi que ele ficou indignado porque eu iria sair de lá, e também ele questionou muito, né, porque proferindo palavras que amaldiçoaram a minha vida em relação às finanças, né, porque falou que no primeiro ano, você não vai aguentar, no primeiro ano você vai falir e vai voltar, né, e isso eu quebrei em nome de Jesus, mas é entender por que que ele fez isso, né, então isso me deu uma raiva que eu senti por ele, por provar, né? Provar que eu ia conseguir vencer, que ia conseguir mesmo superar tudo aquilo que ele falou, que por conta, né? Mas isso machucou muito o meu coração de entender por que que meu pai fez isso, né? Mas aí, quando eu entreguei minha vida a Cristo, aí eu não, questiona, pergunta a Deus, né? Para ele responder. E eu fiquei com essa pergunta, por que que meu pai fez isso? Por que que ele não me ama? Então, Deus tocou uns tempos atrás. Ele não me respondeu assim, mas ele respondeu com uma palavra que veio, perdão, e eu achei que era só para minha mãe, mas foi para o meu pai também, né? De perdoar ele. Se Cristo perdoou a nós, né? Porque nós não perdoamos nossos irmãos, nossos pais, né? Então veio o fato da gente estar pensando, por que que meu pai fez isso, né? E aí Deus deu a resposta, né? Através dos amigos dele, que eu faço o serviço ainda, né? E como eu tô tentando no mercado, ele falou, pô, eu lembro do seu pai, né? Até aí eu não sabia desse assunto. Foram 3 pessoas que falaram, e Deus respondeu, né? Eu lembro do seu pai, quando você abriu sua empresa, seu pai ligou para mim, falando, ajuda meu filho, que foi um processo difícil de entender, que Deus respondeu ali, ajuda meu filho lá, que ele abriu a empresa agora, e ele está precisando de cliente. Então, foi um momento assim que foi um amor do meu pai, dado assim, sem me demorar, porque o orgulho dele nunca falou que ligou para a pessoa, nunca falou para fazer serviço comigo, e eu não sabia. E foi esse e outra pessoa. Nossa, seu pai sempre falou, pô, meu filho está crescendo, ele está tendo bons clientes.
se precisar, faz serviço com ele, né? E quando eu vi essas respostas, então é a mesma coisa que Deus provou ali o perdão, né? Que Deus faz as coisas sem a gente pedir, e eu pude entender que o meu pai ali, ele fez sem assim, sem eu pedir, mas era a forma de ele demonstrar o amor dele, né? Então eu vi que eu precisava perdoar meu pai e com a graça do Senhor eu perdoei, porque tinha amarras que tinham feridas no meu coração que eu não entendia, e é esse processo que depois a gente vai falar, né, que limpa a nossa alma, né? A gente entende tudo que Deus tem para nossa vida. Então é esse processo aí que a gente vê, né, que cada um tem, né? Eu tive isso com meu pai, com minha mãe, mas é o perdão, né? O perdão porque não só eu, como nossos irmãos, fomos escolhidos por Deus. Tem uma passagem aqui que em 1 Samuel 17, 42, que fala assim: quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou, portanto, era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Então, ou seja, né, ele não, tipo assim, o que esse um gigante olhando para ele e falando assim: mas que menino mirrado que vai querer lutar comigo, não é isso? Sim, sim. E, poxa, né, Davi já sabia que ele era o escolhido. Ele já sabia, no fundo dele, né, como um rei, ele já sabia que ele era escolhido. Então, tanto é que na passagem de 1 Samuel 17:45, fala assim: Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ou seja, tanto eu como meu esposo, como nós irmãos em Cristo, nós temos a certeza que somos escolhidos. Então, nós temos a força do Senhor do Exército. Por isso que, para um tipo de rejeição, é só Deus mesmo para estar curando nossa vida. E voltando ao contexto de falar assim, o que Davi pensava quando não foi convidado com alguma coisa. Pensa, né? Que nem, vou dar um exemplo no meu caso. Depois meu pai faleceu, eu não sou bem-vinda na casa da minha mãe, sabe? Mas eu sei os motivos, sei que minha irmã, o que passa na cabeça dela, sei de tudo, mas eu sei que Deus está no comando das coisas. Então eu não sou convidada para as coisas, nada, né? Então a gente olha assim e fala assim que nós temos, enfim, como nós somos escolhidos, como diz o outro, no português claro, chega de picuinha, né? Sabe aquelas coisas assim? Vamos focar em Cristo Jesus, porque tem muita picuinha. Se eu ficar pensando assim, poxa vida, por que a minha família não convida me convida nem eu, nem meus filhos, nem meu marido para ir lá? Você fica pensando, tem tanta coisa importante pra gente fazer, e ficar pensando nessas picuinhas, é que o diabo quer. E a gente esquece que às vezes a gente é escolhido por Deus. Não é isso, amor? Sim, sim. A gente tem que sempre... Mas enfim, a gente... Então, o tempo tá passando aqui, eu tô olhando e vamos lá, né? Vamos encerrar e a gente vai fazer uma continuação na quinta-feira às 9 horas, ok? Vamos finalizar, amor? Até paz aí, pastor Marcelo, o Alisson também, Deus abençoe a vida de vocês. Então vamos lá, né? Vamos orar ao Senhor e que o Senhor toque nossas vidas. Hoje o Alexandre tá melhor, tá? Agora ele tá falante. Né, amor? Você vai orar hoje, né, amor? Agradecer ao Senhor por esse tempo, Senhor Pai. Obrigada. Que venha para o seu Santo Espírito e venha estar
nos guiando, nos fortalecendo, tocando o nosso coração, Senhor. Perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, nossas atitudes que foram desagrado ao Senhor no dia de hoje, né? E colocamos, Senhor, essa live e a todas as pessoas, né, que estão fazendo o teu propósito da célula digital, a nossos irmãos em Cristo, que o Senhor abençoe a todos, Senhor, que pode ser um, outro, que não tenha muitas pessoas vendo, mas que o Senhor toque por uma, possa ser 10 em 100, Senhor, e que o Senhor venha mesmo abençoar a vida de todos que estão escutando, a todos que vão ver depois, Senhor. Sim, Toque, Senhor, na vida de todos, no coração de todos, Senhor. E eu oro, Senhor, para que todos, Senhor, tenham isso como Deus cuidando mesmo na vida de cada um. Mesmo aqueles que não estão em Cristo, mas que possam ser tocados, Senhor, transformados, Senhor, libertos, Senhor, de todas as amarras, armadilhas que Satanás criou, Senhor. Mas que o Senhor venha, seu Santo experimentar com teu poder, tua unção sobre a vida deles, Senhor. Oro, Pai querido, para que pessoas possam reconhecer o teu perdão, Senhor, e possam perdoar, Senhor, porque só assim, Senhor, vai curar o coração, retirar todas as amarras que nos prende, Senhor, ao mundo, Senhor. Agradeço, Senhor, por esse cuidado, Senhor. Eu oro para todas as pessoas que estão também procurando, buscando a cura emocional, buscando a cura de enfermidades, que o Senhor toque na vida de todos, Senhor, que estão buscando o Senhor, e que o Senhor prove o teu poder, Senhor, por milagres e curas e libertação. Oro, Senhor, agradecido por esse tempo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aproveitando, deixa eu voltar o disco de novo. Sempre a gente faz as lives às 21 horas, na terça-feira e na quinta-feira também às 21 horas. Só que a quinta-feira é a continuação da terça-feira, ok? Aproveitando para convidar vocês, amanhã vai ter quarta-feira, um culto sensacional, sobrenatural. Começa das 15, e se você não conseguir nas 15, você pode ir nas 20 horas, que a gente vai estar lá na portaria, tá bom? Tá aguardando vocês. Curta e compartilha, a gente também tá no YouTube, tá bom? E se alguém quiser participar e conversar mais com a gente, bater um papo, colocar uma oração, pedido de oração, tem o nosso WhatsApp. Então tá bom. Deus abençoe a todos, né? Obrigado por participar aí. Jesus te ama. Jesus te ama. Beijos. Tchau.